Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver esse vídeo. Meu nome é Alexandre Jussani e a gente está vindo aí trazer as considerações acerca da sessão de número 007, ocorrida agora no último dia 11 de maio, tá? Antes de falar aí do que eu guardei de mais relevante, eu gostaria de falar que eu estou até feliz, seja pela câmera, seja por esse humilde vídeo que pouco, mas se tem alguma repercussão. A gente falou de bastante coisas aqui que parecem que estão tomando algum rumo de solução, etc e tal. Como a questão dos fios que vivem não, né? Estão aí em muitos pontos da cidade, cortado, jogado, estourado, bambeado. A gente sabe que foi pela troca de postes, mas precisava aí de um estiramento. Óbvio que isso não compete à prefeitura, mas se cobrava da prefeitura que fosse cobrar isso das concessionárias que administram esse serviço, seja de luz, internet, telefonia, para que aquilo é uma vergonha. Tá horrível. E aí, pelo menos eu reparei, acho que da parte da internet já tá acontecendo um restiramento desses fios ali do começo do Cláudia Prado de lá pra cá. Não sei se às vezes poderia ser um serviço grande, só que deu essa impressão. Mas a impressão que deu é que já tava se fazendo esse estiramento. Espero que isso aconteça pela cidade inteira, porque tá horrível. Vergonhoso, esses fios parecendo tudo cidade abandonada. Tudo arrebentado, tudo ferrado. Bom, enfim. Outra coisa que eu gostaria outra coisa não, perdão. Aí dentro disso, a gente também chegou a comentar a respeito da farda dos guardas, né? E assim que comentamos, logo 2 dias depois estavam já tirando medida. Eu tive notícia que estava se entregando o fardamento da Guarda Municipal, beleza? Obrigado, valeu. Que mais? Respeito aí, tá? Já teve requerimento. Aí foi feito requerimento, eu falei aqui, agora teve outro requerimento acerca de outras questões a respeito do contrato dessa empresa que faz a limpeza. Por quê? Porque eu critiquei que a empresa estava fazendo só uma maçarocadinha ali até no pé da trepadeira, inclusive na avenida ali, deixando os pontos sem concluir o serviço, ou seja, roçava, uma roçada nem tão a contento, e o lixo... como que fala? Aquela palha que gera o resíduo, deixando no próprio local, coisa que não acontecia antes, e tarari, tarará, e agora percebeu-se, pelo menos agora nessa última usada essa semana aqui, que ela já se ampliou um pouco, subindo ali o morro, ali da onde corre a linha, por trás das trepadeiras. Então a gente fica muito feliz que as coisas, pelo menos certos detalhezinhos que se levanta, que se cobra, que se questiona, estão sendo resolucionados. Então isso daí nos causa um certo contentamento, por assim dizer. Outro ponto que eu queria relacionar antes de começar a comentar é dar minhas boas-vindas ao novo vereador Alex, que veio aí em substituição ao vereador do DEM. Não consigo precisar por quanto tempo. Mas enfim, Alex, seja muito bem-vindo, tá? E então vamos lá pra gente não se estender muito. Presidente da Câmara Municipal, eu já falei com Vossa Senhoria a respeito disso. Eu não sei, não é um problema só meu, que a questão da transmissão, então às vezes perde algumas coisas, e mesmo que você volta, é uma falha, é uma picotação na gravação, então não adianta voltar o vídeo, que não acaba assim não entendendo, e às vezes eu perdi alguma coisa. Se eu tiver perdido alguma coisa, me perdoem quem estiver assistindo o vídeo. A respeito até desse projeto aqui, é um projeto de lei, foi tirado de pauta pelo executivo, estavam votando, enfim, trata-se aí de um projeto de lei, de uma ordem aí, de uma verba, como fala mesmo, uma dotação orçamentária aí, da casa de 20 mil, né, para suplementar. Aí acho que para estar fazendo manutenção em vias públicas, mais especificamente na rua João Martim, lá em Bento Quirino, tá? Foi aprovado por unanimidade. Eu não entendi quando que foi tirado de pauta, por isso que eu não soube. Eu estava com dificuldade realmente nesse comecinho da sessão. Projeto 019, que também abriu crédito adicional, assim como não é suplementar, desculpa, era um crédito adicional orçamentário na de cima. Abrir esse crédito suplementar na ordem de 250 mil para aquisição aí de uma gleba, né, ou seja, de um terreno, para que se
possa construir as pretensas casas populares, né? Também foi aprovado por unanimidade. 001 é da carteira, a respeito da carteira funcional dos GCMs. Ora, toda vez que a gente conversou, eu comentei alguma coisa e eu vi alguma coisa, ninguém está falando só da carteira funcional. O que o GCM precisa é a adequação da lei federal, da 022. Eu não sei, parece que é bater no ferro frio, sabe? Eu sei que com tudo isso, não sei se por conta disso, pela sensibilidade, que ali só estava regrando a carteirinha, ninguém quer carteirinha, né? Quer adequação à lei federal. O Flaviano pediu vista e esse vai ficar parado por enquanto aí, tá? Foi feita também uma moção aí no sentido de dar força aí, acho que é um decreto estadual aí que trata a respeito que ante a pandemia versus os descontos que são feitos aí no salário, na aposentadoria, por assim dizer, dos funcionários públicos, pelo menos estadual, a nível estadual, professores principalmente, ficou demasiadamente oneroso ante a situação que a gente está passando. Então foi feita uma moção, vou tratar ela como uma moção de apoio, tá? A um decreto estadual e deve ter sido encaminhada para o órgão competente, por assim dizer. Tá só mencionado, mas eu quis só falar para demonstrar a sensibilidade do vereador, né, com o problema alheio, no caso especificamente de uma categoria que está tendo alguns problemas nessa questão financeira aí. Moção de homenagem, foi o Matheus Mambrosi que propôs, ao Motoclube Selvagens do Asfalto, igual o meu amigo aqui, Thiagão, tem a satisfação de ser membro. Então a gente vê, eu tenho conhecimento também pessoal da ação solidária que eles fazem, não só como as citadas na sessão, em outros campos aí que eles atuam. Selvagens, eu já tinha parabenizado da outra vez pela questão da entrega lá no Lar Vicentino. Dou meu joia aqui mais uma vez, é admirável aí a consciência social de todos vocês aí e a atuação. Parabéns. Aí vamos passar para a parte dos requerimentos, os quais eu grifei os de relevância. Então foi feito um requerimento para saber a respeito da reforma lá do polo esportivo. Questão de porta, janela, vestiário lá. Eu hoje, ainda aqui, hoje tá chegando mensagem falando para ir lá ver a pouca vergonha. Eu já tinha ido ver, tá? Nada a ver com nada, me desculpe. Pra mim o poli, como eu participei de projetos quando criança, né? Tinha aquilo como área de lazer, pobre do jeito que eu era. Quem podia ir pro recreasta ou pra sede, os filhos de sócio, tudo. Eu, filho da dona Ilza, o que eu tinha era o parquinho e o poli. E o poli, além dessa questão de lazer, toda a parte escolar, que a gente tinha os jogos, as coisas todas que acontecia lá, eu me entristece muito de ver o poli daquela maneira. Futebol, treinamento que a gente fazia também no final de semana, me entristece muito. Abandonado. Não adianta falar pra mim, abandonado. A grama é pura braquiária, não temos mais um campo. Alguém teve a linda ideia, né? Eu já falei disso aqui em outras vezes, de ir lá e pavimentar a pista de atletismo. Oh, meu Deus do céu. Aparelhos que tirou, aparelhos que apodreceu, bom, enfim. Eu não tenho a devida manutenção, pelo menos ao meu ver, do que eu acho que seja ideal ao polo esportivo, ao centro, né? E eu tenho uma dúvida muito grande a respeito do poli por conta do prédio, tem uma casa lá, tem o prédio lá atrás do vestiário, a gente viu fazer aqui casinhas na praça. Por que a pasta do esporte, a diretoria de esporte do município não é no polo esportivo? Por que não se tem mais os projetos que tinha antigamente, com a molecada, com a criançada, lá no polo esportivo? Porque eu não sei se a casa, se funciona, que é onde está sediando, tá? A pasta do esporte do município. Mas se não paga, então tira, põe no poli e traz uma dessas que vocês pagam aluguel, que já foi falado aqui para saber, eu tô esperando as respostas.
e joga onde que, se por eventualidade não se paga onde funciona a Secretaria de Esporte, passa outra secretaria para lá então, para poder, pelo menos livra um aluguel. Mas a questão não é só o aluguel, não é essa logística, porque eu acho que tem prédio sobrando aqui demais da conta. Vai lá no parquinho para ver o que é prédio, bem pequenino, né? Mas eu gostaria de saber por que não ter a Secretaria de Esporte dentro do polo esportivo, um efetivo investimento naquilo, para trazer aquilo de volta, sabe? Para trazer, para poder resgatar o que já foi aquilo e todas as benesses que aquele centro pode gerar para a cidade. E eu, sinceramente, eu tenho, olha, eu vou nem ficar comentando muito, mas daí foi então feito um requerimento para saber a respeito da reforma, por que parou, por que ficou daquele jeito, por que tá aquela bosta. A palavra é essa, tá? Requerimento. Foi feito um requerimento também para outro novo requerimento para saber detalhes da contratação aí, questão de pagamento dos funcionários, a respeito da empresa que assumiu, tá? Essa limpeza, para mim antes era roçada, mas agora eu acho que parece tem um estilo diferente do Roberto, que só é limpeza de logradouros, etc e tal. Me parece isso, eu particularmente ainda não peguei o edital para ler, né? E aí foi indicado, teve até um certo conflito, né? Assim, o Matheus e o Júlio acabou não aprovando esse requerimento por questões, a justificativa deles em relação ao modo que foi redigido, né? Mas enfim, cada um com a sua ótica. Lá quer saber o quê? Como que tá pagando e sobre o que tá pagando, se os empregados estão devidamente registrados. Abre um parênteses aqui. Por quê? Porque na malinha uma boca aqui, outra aqui, que tem funcionário sem registro. Na do Roberto tinha, eu provo. Tá? Na do Roberto tinha, era sabido e eu provo isso. Agora, funcionário trabalhando sem registro. Agora, nesta também falaram, pelo amor de Deus, não venham me caçar problema. Que também tem uma situação ou outra, mas o problema não é essa situação. O problema é que você vê 3 funcionários, 4, com quantos funcionários a empresa tem que operar? Porque está no edital. Qual é a escala? Qual é o cronograma de serviço? Aí vieram a resposta do cronograma de serviço. Eu não gosto, eu não vou comentar a resposta, porque eu não tenho a documentação na mão. E muitas vezes, vou repetir, aquilo que vem de resposta vem de encontro, contrariando aquilo que a gente vê. Então, assim, enfim, foi feito o requerimento para saber de tudo isso da empresa, porque é o que eu tô falando, não falei no começo. Agora até deu uma melhorada, né, como que eu vou falar? No espaço que eles estavam atuando ali, executando seu serviço da roçada, tratando-se ali da Avenida de Simão da Silva Teixeira, ali do Bolão Azul. Que ele só ia ali um pedacinho depois da calçada, o morro lá que passa tudo no mato, atrás da trepadeira, braquiária da altura de Capim, Colonhão. Então, já isso deu uma mudadinha, mas quer se saber disso, porque não tem que ficar falando, o serviço tem que ser contratado, você paga por tanto, como que você paga, e tem que ser executado. E detalhe, se é de logradouros, eu não tô falando que não fazem, mas eu só cruzo naquele pedaço. Talvez é por causa do pedaço que eu mais ando. Eu não vi em outro lugar. Óbvio, descendo ali para as praças ali, aqueles terrenos que são como área verde ali, indo pro imigrante, para o Brasil, já vi também. Mas para a cidade aqui eu não vi. Para outras praças eu não vi. Mas é porque eu não ando tanto. Enfim, se é uma equipe, por que só tem sempre praticamente os mesmos funcionários ali numa quantia reduzida? Eles andam num Gol, pra você ter uma noção. Eu não vi outro veículo. Bom, enfim, foi feito isso daí. Muito bem, Osmir, acho que foi em cima disso. Muito bem apontado. Estamos esperando. Foi feito um requerimento sobre a possibilidade da abertura de farmácias municipais. Municipal é popular, né? Mas, como a gente tem um programa, né, que traz esse nome, causa algumas confusões para quem quer se confundir, né? Só para quem quer se confundir ou fazer confundir. Não é o nosso caso aqui, então vamos lá. As farmácias, seria possível pela prefeitura abrir farmácias municipais nos bairros, na parte periférica da cidade, porque a gente tem centralizado ali no Posto Central uma farmácia, inclusive, diga-se de passagem, prédio alugado, não sei se é necessário,
Já foi falado em prédio alugado. A gente tem uma farmácia só, centralizada. E pandemia, transporte, disponibilidade daquele mais idoso, etc e tal, a inviabilidade está vindo buscar esses remédios. E aqui foi levantado, né, também, se não dá para ver, porque tem um exemplo lá de Luiz Antônio, que o posto de saúde é pronto-socorro, o cara passa 2 horas da manhã, faz uma receita, ele sai com o remédio do governo, aquele que você pega na farmácia, aqui igual de São Simão, de dia, só de dia, ele sai qualquer hora já com a receita com o remédio. Dentre tantas coisas, foi falado isso também, mas desmancharam o posto lá em Bento Quirino, na Jardim das Américas. E a farmácia? Dá pra pôr uma nas Américas? Tirou até o posto que era montado. Até o posto em Bento Quirino. Você acha que é um absurdo não podia ter a farmácia lá? Aí o requerimento para saber se é possível. É claro que é possível, é só querer. Ah, qual o gasto? Porque a Soraya muito bem apontou. Pelo menos estou acreditando no que ela apurou e apontou em sessão. Tem mais de um farmacêutico trabalhando juntos ali, né? E na central. Não dá para mim deslocar esse farmacêutico? Não dá para mim pôr essas farmácias Bento Quirino, Vila Monteiro. Ah, tá, São Luís. Às vezes, para descer do São Luís, talvez essa linha descer na Vila, é muito mais fácil que vir aqui embaixo. Mas assim, um requerimento se pode fazer, se não teria como fazer, a possibilidade da feitura disso. É claro que dá para fazer. É só querer. Já teve isso em outras vezes lá para trás, era assim, viu? E aí foi falado se não dá para ter uma farmácia na Santa Casa, né? Porque antes o posto atendia, e quando passou para Santa Casa, parou, porque a Santa Casa não sei o que atendia, nem ter passado nada para Santa Casa. Tocasse o serviço no posto. Santa Casa só atrapalha, é a minha visão, tá? Só atrapalha isso lá. Porque o que repassa para Santa Casa não é o suficiente, não vem sendo suficiente, não vem sendo atualizado. Tá? Tô falando de dinheiro de pandemia não, tô falando do repasse mensal lá. Então assim, e não posso ter uma farmácia. E qual seria o problema, né? Porque aqui os carros andam por aí mesmo. Novalgina acabou. O carro lá sai, pode ficar centralizado lá embaixo. Pode ter em pequenas quantidades nesses outros locais, mas tem. O de Pirona acabou. Ah, tá, uma caixa lá para Santa Casa, uma caixa lá no posto da Vila Monteiro. Eu não sei, é umas coisas assim, ó, tão pequena, que é só a pessoa querer fazer. Enfim, foi feito o requerimento, belo requerimento. O requerimento, se eu não me engano, foi da Soraya. O da empresa, se eu não me engano, foi do Osmir. Acho que lá do Poli também, acho que foi do Osmir e do Vitor, não tenho bem certeza. Mas o da farmácia foi da Soraya, parabéns, Soraya. Vamos lá, requerimento, né, da vacância aí, ó. Parece que tem vago, né? Estaria. Hoje não, porque eu tô gerando esse vídeo num dia que já foi solto aí, né? Publicado o edital para contratação aí, para fazer o concurso não, processo seletivo, né? Para contratação, que inclusive, várias contratações, que inclusive supre aqui, parece que esses 2 cargos. O interessante disso tudo aqui é porque foi falado, foi feito chacota, fez isso, fez aquilo, feijão gordo, não sei o que tem, verificando, até pra ir lá, se explicar isso que tem. Aí meio que acordou-se, né, que a nutricionista, com todo o seu direito, tá afastada do cargo dela e o cargo tá vago. Ah, mas eu tenho o tempo certo, legal, né? Tenho. Estou em fevereiro. Já estamos em maio. Aí tava tão preocupado em distorcer o que estava se falando na época da questão da merenda, ficava tão preocupado, esqueceram, passou batido de substituir a nutricionista, que é a pessoa apta lá para estar assinando, se responsabilizando se o seu filho comeu alguma coisa e deu algum problema. Sabia? Essa pessoa, não estou falando da cozinha. A cozinha tem excelentes profissionais, as cozinheiras, técnicas, tá? Estou falando da pessoa da responsabilidade. O cara que assina, o cara que é responsável. O cara que está ali para fazer a coisa não dar errado. De jeito nenhum. Não tem.
E nego preocupado que a Soraya tinha falado do feijão. Consegue entender a distorção, a dimensão de como você tira o foco daquilo que verdadeiramente importa? Ou não dá devida publicidade? Ninguém ia estar sabendo. Essa foi boa. Essa eu gostei. Então, já antemão falo, foi feito requerimento sobre isso. Entretanto, estourou aí já no decorrer da semana depois, né? Que saiu aí então esse processo seletivo para contratação desses profissionais. E profissionais que está com cargo vago. E a questão resolucionada aí da nutricionista. Mas essa foi boa, viu? Essa foi legal, poxa. Hoje eu não tô num bom dia, com o senso crítico muito apurado, tá? Aí tivemos um requerimento lá com um monte de coisa, referente à qualidade, durabilidade, né? Questão técnica da bendita da ciclovia. Ciclovia essa ali que tá feita, ao meu ver, ali, com tudo que foi falado, realmente uma forma nada a ver. Sem respeitar o espaço de recuo, nem tratar acostamento. O negócio que acostamento é para passear, não é. É uma área de escape. Para um profissional do volante que já fui, aquilo é uma área de escape, tá? Que não é para encostar, fazer firula, trocar um pneu, é uma eventualidade. Não, mas aquilo é uma área de escape. Que inclusive ele nem tem que se escapar num degrau daquele, não tinha. Agora deram escapar num degrau daquele é que você tá ferrado. Mas sem respeitar a área de escape, sem ficar pensando em tudo que foi colacionado lá, referente, ó, se acontecer isso, foram ver lá, não é uma massa asfáltica, é uma outra diversidade, né, de pavimentação. Qualquer um que passar lá vai ver essa questão de escoamento d'água, a fragilidade do material em si. E aí foi requerido, então, todas as pertinências, por assim dizer, relacionadas. Isso ainda vai dar pano pra manga. E por quê? Porque 500 pau, cara. 500 mil reais. Se você não tem pra fazer tudo, faz metade, bem feita. Guarda-reio, sinalização, canaleta pra água. Faz 1/3. Depois faz o resto, vai fazendo gradação. Pra ter. Porque do jeito que tá lá, não vai durar. Então era melhor ter feito uma trilha de mountain bike para fazer aquilo que fez lá. Eu não tô criticando fazer, pelo amor de Deus, mas fazer daquele jeito era melhor ter feito uma trilha, posto guarda-reio, sinalização, falar, não, é pra mountain bike. Ah, então, não, mountain bike. Não tem para fazer. Ou, percebe-se que tem uma largura considerável ali, ante o pouco movimento desse ciclista, ele poderia ser reduzido pela metade, né, a faixa ciclística ali, e com tanto assim de material, ó. Então assim, foi falado que não teve muita sensatez no desenvolvimento do projeto, eu concordo plenamente, não é para meter o pau em ninguém, é por conta do resultado que tá lá. É o que eu tô falando. Reduzir então a metragem, fazer mais grosso então a camada de material. Ou fazer só um pedaço muito bem feito. E assim, mas é uma coisa porque eu fiz, porque não sei o que, eu não entendo. Falar em ciclismo, lá eu tava falando das coisas que a gente criticou e tava se tomando. Eu esqueci aí, eu passei muito rapidamente, acho que teve uma reunião, questão de estabelecer pontos aí, questão de ciclismo, com a participação de algumas pessoas. Cara, eu tenho um problema muito sério com isso, porque assim, ó, aí eu tenho pessoas na cidade com gabarito, pessoas credenciadas aí fora, pessoas reconhecidas, com ótimos contatos em relação à questão da mountain bike, seja do velocista, etapas estaduais, paulista. E por que uma pessoa dessa não participa lá, como ciclista, fulano de tal, eu nem sei se ciclista, eu tive, por 3 anos envolvidíssimo. Ah, era ciclista? Não. Só que era motorista de equipe profissional e eu estava em todos os eventos, conheci muita gente que estaria, né, se conversando agora para adequar de uma forma melhor, inclusive com participação de simonenses, cujo iam todos esses eventos participar.
Dos que eu vi na tal da reunião, nunca vi ninguém participando como ciclista. Andar de bicicleta é uma coisa, ser ciclista é outra. Eu queria saber por que eu não tenho um, dois desses caras que eu tô mencionando participando de uma coisa dessa. Questão política? Porque não gosta? Tem birrinha? Qual que é essa fita? Eu preciso é pegar cada um dentro da sua área ali, que são os melhores, para eu poder ter coisas melhores para a cidade. Para efetivamente eu ter uma participação. Mas não. Bom, mas enfim, estava sendo feita a reunião, ainda que do meu modo de ver ali, caberia mais gente interessada que entende desse assunto, apesar de não estarem lá. A reunião eu vi alguma coisa no Facebook lá, então a gente já tinha criticado, estabelecer pontos, estabelecer eventos, tá movimentando. Eu até perdi onde que eu tava aqui, porque eu tava falando, então, da ciclovia. Vamos esperar para ver, porque eu, ao ver, sem nenhum conhecimento técnico, é outra porcaria. Com todo respeito. Não a ciclovia, tá? Em si. A necessidade, óbvio que tem. Se fosse uma cidade, tinha que ter ciclovia pra tudo quanto é lado, cara. Pro Tamanduá, aqui por dentro, até bem pequenina fora, até no parque lá, no Horto. Pra cima, até, não sei lá, indo pro norte, eu não sei. Cruzeiro. Ciclovia aí, nem que fosse pra pintar as faixas. Ó, ligando o pole, dá pra fazer a ciclovia ligando o pole ao bosque lá de Bento Quirino, cara. Tô todo a favor da ciclovia, mas não é que aquilo que tá feito ali em matéria de obra, não, horrível. Horrível, não vai aguentar e vai dar problema. O problema é que 500 pau que jogou fora. Quase 500. Ah, não jogou fora, mas poderia ser muito melhor aproveitado de uma forma muito mais efetiva e duradoura. E com material talvez de melhor qualidade, tá? Talvez não, material. Com o tamanho que desse para fazer. Falando da segurança, requerimento aí para saber dos veículos e as máquinas sucateadas aí em São Simão. A gente tinha falado, já tinha tido esse negócio levantado lá quando foi ver para fazer leilão, isso, aquilo. E naquela época foi falado que os carros, eu pelo menos falei, que os carros, veículos, desativaram um posto de saúde e fizeram em volta ali uma garagem, tinha ônibus, tudo no tempo, né? Aí quando a gente falou, mexeram. Você passar assim, falou, mas não tá mais. Esconderam atrás do posto. Só mudaram de lugar, puseram para trás do posto. Continua no tempo, continua lá parado. Olha, vê lá o ônibus que tá lá. Aí com o ônibus é para estar apodrecendo debaixo de uma árvore. Só trocaram de lugar. E isso aí é sacanagem. Isso aí não me convém, não vou nem entrar nesse detalhe. Foi feito um requerimento agora para saber o que realmente tem de sucata na prefeitura, qual que está a respeito de maquinários e veículos. Legal. Requerimento aí para saber a questão lá do salário mínimo. Eu falei a respeito do dia que eu estava falando do financiamento, né? Funcionário de faixas que ganham menos que um salário mínimo como salário base. Vou repetir aqui. Pode ser até legal por um preceito ou outro municipal aqui, baseado num decreto tal, na lei tal, mas é imoral. É imoral o cara ganhar até o salário base dele menos de um salário mínimo. Esse cara um dia vai aposentar, ele tem os reflexos dele, ele tem todos os benefícios que são calculados em cima do bendito salário base, não da remuneração. Então é imoral. Foi feito um requerimento para saber tintim por tintim disso daí e para ser tomadas as devidas providências, porque como eu disse, é imoral o cara ganhar menos que um salário mínimo. E como dito lá, justamente são os que mais trabalham, os serviços mais ruins, mais pesados, tá? Então vamos esperar para ver. Aí foi feito um monte de indicação, né? Um monte de indicação para valer. Eu não vou falar de indicação, que já tá com 30 minutos de vídeo. E foi dando respostas. Eu não comento resposta igual eu falei, primeiro, porque algumas delas me chegam de uma forma que vai contra o que meus olhos veem. Segundo, que eu não tenho, talvez por conta disso eu tenho essa impressão que eu acabei de falar, eu não tenho a documentação da qual complementam ali a resposta, compõem a resposta, então eu não posso verificar por mim mesmo se aquela resposta está contente ou não, mas muitas delas não.
E não vejo nem qual documento poderia fazer eu mudar de ideia. Em todo caso, então não vou comentar a resposta, tá? Foi falado aí diversas emendas conseguidas pelos vereadores aí, cada um falou isso, aquilo. Eu não vou falar nem de deputado, né? E assim, não dá para falar de todas elas. Eu vi que falar de deputado assim, ó, não vou ficar fazendo propaganda, mas lógico tem que falar. Vi lá que a delegada do Flaviano lá mandou acho que 100 mil para Santa Casa, 250 mil foi conseguido aí por elevador. Não sei dessas, somente uma que o Matheus falou, acho que 200 mil que o Baleia e o Léo deu para Santa Casa, que diz que, segundo na palavra dele, já está autorizado pelo governo do estado. As outras eu não tenho conhecimento, então não vou falar. Mas foram anunciadas várias coisas, né? E o Matheus também anunciou aí que vai estar estourando por aí agora já logo, a respeito da indicação dele lá de trás para o Refins, justamente para esse momento tão ruim que estamos passando. Foi falar em Matheus, já que a gente tava falando lá no negócio da farmácia, né? Que eu até acho que acabei cortando. Vale lembrar que não, como fala mesmo, a prefeitura não abraçou o projeto do medicamento em casa do Matheus. Vamos falar disso aqui de novo. Não abraçou. Que coisa, não? Que não tem disponibilidade de fazer. Cara, ó, se numa pandemia dessa, com o tanto de idoso que essa cidade tem, eu não tenho condição de implementar um projeto tão simples e caridoso desse, o que tem condição então, hein? O que estamos fazendo aqui? Bom, mas enfim. Aí, então o Matheus anunciou o negócio a chegada aí, por assim dizer, em breve aí, né, do Refins com as suas regras, óbvio. E, enfim, foi isso. Mas, olha, fala a verdade, é uma sessão que eu não gostei. Hoje eu não tô muito bom para conversar, mas uma sessão que realmente eu não gostei. Não gostei por várias coisas. Eu ia falar lá na frente, eu não falei, e eu vou falar aqui agora, porque assim, eu fosse para me dar destaque, eu ia dar destaque aí pro Vitor Murilo, de pegar pessoalmente o seu carro e ir atrás desse negócio da ciclovia, de apresentar as imagens, poucas, que tem muito mais feias, apresentar as imagens em câmera, que isso é uma coisa que eu tinha aqui, que eu falava, pô, se eu tivesse na câmera, eu ligava o projetor lá e falava, aqui, ó, tá aqui, o que eu tô falando tá aqui. Ele fez de uma maneira um pouco mais planificada aí, com fotos do próprio celular, então eu daria esse destaque para ele, daria destaque aí, né, pro Osmir, questão da empresa, de ir pra cima mesmo pela segunda vez, porque óbvio que parece muito, embora a gente não prove nada aí, mas parece que não tá tudo certinho, né, pelo menos não tá demonstrando aí a contento, a efetiva prestação desse serviço. Teria dado aí também para o Matheus, na questão aí de estar anunciando o sucesso aí da sua indicação do Refins, mas eu não vou dar para nenhum desses. Ah não, um desses eu vou dar sim. Eu vou dar meu destaque pro Júlio Alberto, pro Osmir Muniz e pro Alex. Pela gentileza de não abandonar a sessão. Eu sei que não tenho nada que obsta o cara fechar a tela dele ali, o microfone. Mas por um breve momento. Porque eu fico imaginando aquela tela toda preta. Eu tenho um dos pares aí, minha Nossa Senhora, eu não sei. Ele só ficou preto, só dava preto. Entrava, abria, falava um negocinho, quando não se dignava ia abrir a tela, só não respondia com a tela preta. E que inclusive acho que teve uma hora que deu até uma pipocada, não sei se estava ali efetivamente na frente ou prestando atenção. Mas não foi só este par. Teve os outros também que entrou e saiu bastante. Um menos, igual a Soraya saiu menos, mas também saiu. Agora, o Júlio Alberto, toda vez, pode ter saído uma coisa que eu não prestei atenção. Talvez eu estivesse só ouvindo, não estivesse olhando. Mas se saiu foi tão rapidamente que pra mim legal. O Osmir, que ficou dali também, não peguei fora nem hora. E o Alex. Do resto, todo mundo saiu. E saiu bastante. Tem um aí que eu falei que saiu demais. É melhor faltar. Então, assim, é um desrespeito pra mim que tô assistindo ali. Sabia? Pra população. Porque eu fico imaginando, eu falo que é desrespeito, porque eu fico imaginando se fosse uma sessão física, por todas as vezes que essa imagem, esse microfone se fechasse, se o caboclo sentasse, que é o que acontece, que a gente vê acontecer, sentasse, fosse pra lá, fosse na cozinha, fosse no que eles podem. Até ir num banheiro, lógico, ir na cozinha, às vezes tomar uma coisa, voltar para participar da sessão, mas diante de toda
pretura que ficou aquela tela por falta da imagem da pessoa ali, eu fico imaginando que ia ser um passeio, assim, um desfile lá dentro, com 3, 4 desfilando ao mesmo tempo. E eu não acho isso respeitoso. Não tô falando que não pode, não tô falando. Então, assim, uns fizeram menos, mas fizeram bastante dessa vez, mais do que das outras passadas. Então, meu destaque aí, meus parabéns, fica aí na pessoa do Júlio Alberto, do Buniz e do Alex, que foram, toda vez que eu olhava, eles estavam lá. Toda vez que eu... E ó que olhou por 5 horas e pouco isso aí. 5 horas. Porque o meu ficou tocando. 4 horas e quase 5 horas. Tá? Então fica aí meu muito obrigado, meu valeu, meus destaques. Hoje não teve um dia muito bom, não tava muito chinino, afiado para fazer não, mas tá feita aí eu tive uns problemas, era para ter soltado isso um dia atrás, eu não consegui, eu tava com os problemas técnicos, por assim dizer. Fica aí então, meu muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau, tchau.